Você nunca deve confiar a sua carreira em uma outra pessoa. Eu sempre falo isso aqui. Você deve ser responsável por construir a sua carreira e o seu próprio caminho. E você vai precisar abrir mão de várias coisas ali no meio do caminho, com certeza. Mas não pense isso como uma coisa ruim. Pense que é um preço a ser pago de algo que você esteja comprando, algo de valor. Um outro ponto importante, e é totalmente inegável, é que se o seu líder, seu chefe direto, ele for muito bom, duas coisas vão acontecer. A primeira é que ele vai te inspirar e você vai se desenvolver cada vez mais. Na realidade, ele vai te desenvolver para o próximo nível. E a segunda é que ele vai te perturbar de uma forma tão intensa que vai parecer que ele está te enchendo o saco e você vai achar que ele é ruim. É sobre isso que eu quero falar aqui hoje com vocês. O que os grandes líderes fazem, como eu posso saber se meu chefe é bom ou não e como isso vai me ajudar a ser promovido. Eu sou Gil, estrategista de carreira e desenvolvimento profissional e eu te ajudo a buscar uma promoção no mundo corporativo. Então vamos lá. O que é a primeira característica de um líder bom? É a perspectiva de futuro. O que é isso? No mundo corporativo, isso vai ser duas coisas. A primeira, ele vai receber os direcionamentos das lideranças acima dele, VPs, diretores executivos, e ele vai levar para os liderados de forma clara e consciente, mostrando qual que é a visão da empresa. E com isso em mente, ele vai começar a sugerir como você, como liderado, pode incluir essa visão e essas metas da empresa nas suas metas, nos seus objetivos. Ele está construindo um pensamento estratégico, ele está aliando a meta que a empresa tem com as suas metas individuais. Isso é algo que precisa ser feito. Muita gente esquece ou não faz essa correlação. Isso destrói resultado, porque às vezes as pessoas vão fazer coisas completamente desconexas e vão acabar se tornando executores sem necessariamente crescer na carreira. Um time ele é construído para alcançar um resultado e quem diz a direção é o líder. E o caminho vocês vão descobrindo juntos, tá bom? A próxima é algo que eu vi poucos líderes fazerem e talvez ela seja uma das mais importantes e um dos motivos que eu falo que você não pode e não deve delegar a sua carreira para outra pessoa, que é justamente perguntar o que você deseja. Será que o que você quer está de acordo com o que a empresa planeja para você? Só que isso só é possível fazer se você falar. Mas existe um detalhe muito importante aqui. Na grande maioria das empresas, as pessoas não sabem o que elas querem. Elas querem crescer, mas não sabem para onde. E quando um líder entende que a pessoa não sabe, é um dever dele, mas nem todos os líderes têm esse pensamento, mas é um dever dele que colocar a pessoa na direção correta, fazer sessões com a pessoa para explorar as fortalezas dela, as vontades e os desejos. E aí, o que acontece aqui? O líder, ele conhece a empresa como um todo, ele está ali há mais tempo, normalmente. E isso pode ajudar, por exemplo, a conexão com outras áreas. Vamos supor que tem uma pessoa no time que quer evoluir para uma área diferente. Sei lá, você trabalha em planejamento e quer ir para uma área mais estratégica de engenharia. É possível? É possível. O contrário também é verdadeiro. Um cara de engenharia quer ir para uma outra área de melhoria contínua. Não sei, estou colocando possibilidades aqui. O líder dessas pessoas, ele precisa dar um empurrão nessas pessoas, ajudar essas pessoas a entender se de fato é isso que elas procuram, que elas querem. E quando ele ajuda a entender, ele começa a fazer conexões para que isso possa se tornar realidade. Só que aqui também existe um ponto muito importante, porque normalmente os liderados eles não fazem por onde. Porque uma pessoa, para ser promovida, ela precisa deixar uma pessoa fazendo a atividade dela. Se ela não cria um espaço onde ela possa ser substituível, ela só vai dar dor de cabeça para quem contratou, entendeu? E quando isso acontece, vira uma briga talvez até de ego, porque o líder não quer que a pessoa saia e aí acaba que ele também não incentiva o desenvolvimento e a pessoa fica frustrada com o líder porque o líder não ajuda. Então esse é um ponto de atenção. Por isso que eu sempre digo, você é o dono da sua carreira. Se você precisa que seu líder te ajude, você precisa ir atrás. Mas também lembre que se foi ele quem te contratou, ele te deu um voto de confiança. Ou seja, você
tem uma reciprocidade aqui que é interessante você dar um voto de confiança para ele também, que é mostrar que você está disposto a deixar tudo certo para uma outra pessoa assumir a sua função. Isso é importantíssimo e os líderes hoje veem isso com muito valor. Por isso, pessoal, a escolha de uma pessoa para ocupar uma posição no seu time, ela é difícil. Hoje o processo seletivo está demorando aí de 3 a 4, 5 entrevistas, dependendo do cargo. Tem pessoas no mercado com as competências suficientes. Ou se essas pessoas estão no mercado, elas já estão trabalhando. É igual time de futebol. Se você quer tirar uma pessoa de uma empresa que ela está trabalhando, você vai precisar ofertar mais, provavelmente. É uma das coisas mais importantes quando a gente fala sobre para onde você quer ir, o que você deseja, para onde você quer caminhar. Porque a gente está falando de alinhamento de expectativas, que é o primeiro passo para quem busca uma promoção. Porque quem vai te promover, como eu disse, não tem como adivinhar, ele não tem uma bola de cristal. E você precisa estar ciente de quais são as expectativas que ele tem sobre você. Caso contrário, você vai fazer um trabalho que pode ser totalmente diferente do que ele espera. E se você quiser saber quais são as outras recomendações que eu tenho para que você possa continuar construindo o seu caminho rumo à promoção, que eu mesmo usei para que eu pudesse ser promovido na minha carreira, tem um vídeo nesse canal que eu falo sobre quais são eles, como você pode aplicar no seu dia a dia. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo aqui. Uma coisa que é muito negligenciada hoje e que as pessoas costumam não perceber, mas um líder, ele precisa fazer o que ele fala. O que acontece é que muitos líderes te cobram de algo que nem eles mesmos fazem. Eu tive líderes assim. E é uma realidade normal. Não deveria, mas infelizmente as coisas não são como a gente quer, as coisas são como elas são. Ou seja, você pode mudar o que você deve, mas você precisa aprender talvez a conviver com algumas coisas e nem sempre você concorda. Eu não vou ficar aqui julgando a vida de líderes que foram assim ou não, tá? Não é a minha natureza fazer isso e nem é o que eu pretendo fazer com esse vídeo aqui. Mas é importante você perceber se o seu líder faz o que ele está falando. Porque quando a gente olha para essas questões em relação ao que a pessoa está falando está diferente do que ela está fazendo, é o tal da hipocrisia. Só que quando a gente vê que a hipocrisia é um preço que você paga para a virtude, que é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa que está buscando ser melhor. Você está tentando ser melhor a cada dia. A gente é falho por natureza. Nós vamos cair eventualmente, mas a gente vai pedir perdão, vai reconhecer o erro e excelente. Isso já é um grande começo para quem está buscando ser uma pessoa melhor, um líder melhor. Ou seja, você precisa começar a notar isso. E quando a gente vê essas incongruências com líderes que cobram de você algo que eles mesmos não fazem, isso começa a te direcionar para coisas que você não gostaria de fazer também. Tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque você está sendo influenciado pelo seu líder. E eu já fui influenciado pelo meu líder, eu já cobrei algo que eu não concordava. Ou seja, é muito importante você ter em mente os seus valores para que você tenha convicção e falar não para esse tipo de coisa. Eu aprendi da pior forma possível e você talvez tenha a oportunidade de aprender da melhor forma possível, que é justamente não fazendo o que eu fiz, por exemplo, indo na onda de algo que hoje eu não faria, tá bom? Uma outra característica do líder é sustentar quando as pessoas elas estão chateadas, sim, ou quando acontece um conflito. O líder ele permanece estável, ele permanece uma pessoa direcionada. Ele não necessariamente ele vai resolver o conflito, ele vai mediar o conflito. O que é isso? Numa empresa, gente, conflitos existem, discordâncias existem e o líder ele tem que estar atento a isso porque as pessoas vão discordar e ele precisa extrair dessas pessoas potenciais. Um time que concorda com tudo o que o líder fala é um time ruim. Para que eu contratei uma pessoa para pensar da mesma forma que eu penso? Não faz o menor sentido. Eu quero uma pessoa para pensar diferente do que eu penso. Essa é a função do líder. Eu quero uma pessoa que tem uma competência que eu não tenho. Essa é a função do líder. Direcionar as pessoas para as ações corretas com as competências corretas. O líder ele vai sustentar o time. E não é uma tarefa fácil. Você vai precisar treinar as pessoas. Eu já me estressei em reuniões com pessoas, claro. Eu sou falho, lembra? Por isso é importante você controlar a todo custo os seus impulsos, principalmente se você é líder. Se você demonstra instabilidade para as pessoas, você não passa uma mensagem
de confiança. Pessoas vão ter medo de falar com você. Isso serve também para cenários ruins. Imagina se você está num cenário péssimo, onde ninguém sabe as respostas, ou você começa a se sentir desanimado também. Isso reflete no seu time. Quando as pessoas começam a querer desistir de fazer as coisas, elas param de tentar. Nunca é bom um time ter vontade de desistir. Quando você chega em algo que de fato é um fracasso, você olha para aquele fracasso e vê o que dá para extrair de bom. E a partir daquele momento, você vai extrair o que é bom e vai compartilhar com as pessoas. Vai pensar assim, disso aqui, como que nós podemos nos tornar uma equipe melhor? Porque fracassos existem, gente. E isso não vai mudar. Mas a forma como você reage ao fracasso, sim. E o líder vai determinar como o time dele vai reagir ao fracasso. Beleza? Quando você desiste de tentar chegar num resultado, é um atestado de fracasso. Agora, se você desiste de uma ideia ruim, sempre é bom, porque as ideias ruins fazem com que a gente reflita o que poderia ser melhor. E por fim, a gente tem o desenvolvimento continuado. Eu acho que é uma das principais características que eu vi nos líderes que eu já tive. Eles dão uma direção e depois eles somem. Eles vão continuar presentes no seu dia a dia. Você vai continuar tendo interações com eles, mas eles não te desenvolvem mais. Eles param de buscar desenvolver você. Só que aqui tem um erro também dos liderados, que é o seu líder, ele tem essa função, mas ele não vai buscar ativamente essa função se você não estiver fazendo o seu papel. Então, você precisa fazer o seu papel no seguinte sentido de estimular as reuniões com o seu líder. Você vai marcar na agenda com ele, você vai atrás dele, você vai perguntar para ele. Ele talvez vai devolver para você, existe algum ponto que esteja pegando, alguma coisa que você precisa de ajuda, etc, etc, etc. Talvez ele vai tentar puxar para esse lado. E muitas vezes o que você está buscando é simplesmente um desenvolvimento, algo que nem esteja relacionado ao negócio como um todo. E isso você só consegue fazer com constância, ou seja, você marcando com o seu líder regularmente, às vezes de semana em semana, dependendo da situação, ou de 2 em 2 semanas, de 15 em 15 dias. Eu recomendo de 15 em 15 dias, porque muitas vezes de uma semana para outra você não vai ter muito status, ou não vai ter nada para apresentar de fato. Então, minha recomendação é que você faça reuniões regulares com o líder de vocês de 15 em 15 dias. E aí o líder, ele vai atuar como um mentor mesmo. Se o seu líder ele atua como um mentor para você, ele já tem uma característica boa. Fazer com que você enxergue perspectivas diferentes de uma mesma situação, ou precisa dar caminhos diferentes para o conhecimento. Olha, você pode estudar isso aqui, você pode ler tal coisa, para que você consiga se desenvolver naquela área. Sugerir algo para você avançar na carreira, você avançar para o próximo nível. O líder ele vai encorajar você. Isso faz parte do desenvolvimento continuado. Ele vai inspirar você, ele vai te animar quando você estiver desanimado. E aqui eu não estou falando como cheerleader ou animador de torcida, não. É justamente essa habilidade de enxergar diferentes cenários e falar, calma, não é assim, a gente tem outros caminhos. Confiar que o resultado ele vai ser entregue mesmo que tudo pareça que vai dar errado. Isso aqui não é falso otimismo. O líder ele precisa ser claro. Se as coisas vão dar errado, isso precisa estar já endereçado. Mas, de novo, olhando para o que pode ser aprendido. As empresas têm um fator aceitável de erro. Claro, existem erros que não são perdoáveis, digamos assim. E isso vai de empresa para empresa. Mas o líder ele precisa estar muito bem alinhado com essa questão. Porque todo tipo de projeto é passível de falha. E quando eu falo sobre enxergar diferentes perspectivas, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu recusei ser líder de um mini projeto dentro de um projeto maior. E quando eu recusei, eu achei que eu estava fazendo bem, porque eu estava tirando uma responsabilidade da minha área, e não era da minha área mesmo. Mas quando eu falei isso para o meu mentor, que na época ele era um líder acima de mim, ele não era meu líder direto, mas era meu mentor, ele falou, você perdeu uma oportunidade de exercer sua liderança e mostrar o seu trabalho. Olha isso, ele me mostrou que eu poderia ter feito algo completamente diferente. Eu achei que eu saí por cima, mas na realidade eu estava saindo por baixo, porque eu perdi uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu não ia ser o responsável direto, mas eu seria o articulador e a figura por trás
da entrega daquele resultado. Essa é a função do líder, mostrar e desenvolver esse pensamento. Eu tinha reuniões regulares com essa pessoa que me mentorou nessa época. E eu tive líderes ruins também. Eu trabalhei em um projeto por 1 ano e que a gente estava buscando uma aprovação desse projeto de implementação. A aprovação do estudo, do processo já tinha sido toda feita, que foi justamente o meu trabalho durante 1 ano. E aí, em um determinado momento, o líder falou assim, não, já não me importa para mim se esse projeto vai ser implementado. Não é uma boa resposta que você dá para um liderado, você desanima a pessoa, você desacredita a pessoa e você vai piorar o resultado, porque a pessoa vai ficar completamente desmotivada. E não no sentido de que ela precisa de motivação. Você não precisa de motivação para entregar um bom resultado, mas a pessoa vai falar assim, eu não vou fazer isso aqui não, porque não vai dar em nada, entende? Ou seja, um líder, ele precisa, mesmo numa situação que nada pareça favorável, ele vai falar assim, olha, Gil, seu projeto aqui, o pessoal disse que pode ser que não seja implementado. A gente vai ter que encontrar, talvez, novas alternativas para que a gente possa desenvolver esse trabalho, às vezes implementando metade ou estudando novas ferramentas, percebe? O líder, ele tem que começar a trazer novas visões e não simplesmente falar assim, não me importa se isso aqui vai ser implementado. Isso com certeza traz uma insegurança para sua equipe, e uma equipe insegura é uma equipe que não entrega nenhum resultado. Um líder, ele precisa ser sólido, ele precisa ser estável, ele precisa ser previsível em muitos sentidos. É uma pessoa que, se você chamar ela, você sabe que ela vai estar pronta para resolver o problema. O líder, ele é quem acende a luz no meio da escuridão. Se você curtiu esse vídeo, esse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma a melhorar, a buscar cada vez mais ser promovido no mundo corporativo, já se inscreve no canal e ative as notificações. Toda semana eu estou compartilhando recomendações aqui como essa, beleza? Você vai ajudar muito a gente aqui. Eu te vejo no próximo vídeo.